Eu estou aqui com o Lois, da Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer mais informações aí sobre essa situação. Número expressivo e, infelizmente, ainda tem motorista que comete esse tipo de atitude, né, Lois? Uma boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A fiscalização ela existe já há bastante tempo. Há uma intensificação em alguns momentos, justamente para tentar inibir cada vez mais esse hábito, esse mau hábito do brasileiro, mas infelizmente a gente ainda vê esse número de pessoas dirigindo embriagados, né? E o reflexo a gente vê todos os dias, no número crescente de acidentes com vítimas fatais. Ou seja, tem a questão do peso no bolso, né? A apreensão da carteira, faltou até espaço ali na mesa, né? De tantas carteiras apreendidas e diante de tantas tragédias que a gente está vendo aí ultimamente, mesmo assim o pessoal não aprende. Isso mesmo, a fiscalização, mais do que a fiscalização existir, a legislação ela tem que ter um peso necessário para inibir esse tipo de atitude. Com o passar dos anos, a legislação foi evoluindo. Hoje, como você falou, um peso muito grande no bolso. Se ele for flagrado dirigindo embriagado, é quase R$3.000 de autuação, né, uma multa. Se em menos de 12 meses for flagrado novamente, e a gente encontra muitos desses casos, é o dobro, ou seja, quase R$6.000. A suspensão de ele dirigir 12 meses, se for flagrado dentro desse período de 12 meses, 24 meses. E o cúmulo do absurdo, pessoas suspensas que são abordadas embriagadas. Aí ela vai ter a carteira nacional de habilitação cassada. Mesmo assim, com todo esse peso da legislação, a gente vê a crescente das pessoas dirigindo embriagadas. O que a PRF deseja e espera e almeja fazendo esse tipo de fiscalização é a conscientização da sociedade. Não há fiscalização que dê conta se a sociedade não compreender a real necessidade de uma reeducação. Então a gente conta com a compreensão da sociedade para que no futuro não muito distante a gente veja esses números baixarem. É o sonho, né? É o nosso sonho. Por falar em álcool e direção, no sábado foi essa fiscalização, 62 motoristas flagrados. No domingo tivemos uma situação que chamou a atenção em Apiúna. Uma mulher, uma motorista de 30 anos de idade, que foi flagrada dirigindo embriagada, bateu num poste, caiu na ribanceira, o carro chegou a ficar com as rodas para cima. Por sorte, ela teve ferimentos leves. A passageira dela foi encaminhada para o Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau. E aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feito o bafômetro nela, né, Lois? 1,22 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ou seja, extremamente bêbada, poderia ter provocado uma tragédia ali. Justamente. Os casos que nós nos deparamos todos os dias, a gente costuma até brincar, que é bem menos, acontece bem menos acidentes do que nós vemos e abordamos por aí. Era para ser uma tragédia muito maior. Mas do jeito que ocorre, já é uma grande tragédia. No caso dela, ela se envolveu num acidente sozinha, felizmente não se machucou, mas ela causou um transtorno enorme, com a queda de um poste que obstruiu a via parcialmente por horas a fio, causando um dano tremendo a várias pessoas, né, várias famílias que estavam em viagem. E o que poderia acontecer, não imaginamos. Poderia ser um acidente gravíssimo, envolvendo várias famílias chorando um momento desse, né? Quanto à quantidade do que ela ingeriu, é difícil fazer uma média do que é essa quantidade, justamente porque depende do biotipo da pessoa. Se é magra, se é gorda, alta, baixa, homem ou mulher. Então a biologia da pessoa influencia. O que a gente pode afirmar é que a quantidade é 4 vezes maior que a quantidade que caracteriza o crime, que é 0,30. Então a gente consegue ter uma base de o quanto ela ingeriu de álcool e o quão arriscado é isso. Lembrando que para a legislação e o que a sociedade tem que pensar álcool e direção não combina. Não importa se foi meia latinha de cerveja ou se foi uma garrafa de uísque. Qualquer quantidade gera o risco de um acidente grave. A diminuição dos reflexos, o sono, a falta de noção de espaço. Ou seja, o objetivo deseja beber, não é crime no Brasil beber. O que é crime, o que é infração é beber e dirigir.
Tá certo, então. Lois, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, portanto que sirva de conscientização para a comunidade, né, Joelson? Recentemente, duas jovens, uma de 18, outra de 21 anos de idade, perderam a vida aqui na BR-470 por causa de um motorista embriagado, e a gente torce que outras famílias não passem o que a família da Suelen, o que a família da Amanda está passando. Pelo visto, a gente tem muito que aprender, né? Mais de 60 motoristas só num dia, no fim de semana, e só aqui no nosso trecho. Realmente é preocupante, né, Joelson? É muito preocupante, Danúbia, muito preocupante. Muito obrigado a Danúbia de Souza aí já nos trazendo as informações do flagrante. Mais de 60 motoristas flagrados dirigindo embriagados, portanto, neste fim de semana aqui em Blumenau, na BR-470. Você viu as imagens daquele poste ali, a mulher que dirigia embriagada bateu no poste, causou uma balbúrdia, causou um congestionamento, prejudicou a vida de muita gente, né? O pessoal, de repente, tinha horário para ir nesse fim de semana, estava voltando de casa, estava indo para o litoral, enfim, causou um estrago, né? Quando ela bateu, embriagada, bateu nesse poste. O poste levou um tempo, logicamente, para ser desenergizado, né? Desligada a energia, para tirar, enfim, aí mexeu com a curiosidade de todo mundo. Enfim, o estrago foi realmente muito grande. Agora, o estrago maior aconteceu, logicamente, acontece quando tem morte. Foi o que aconteceu lá em Rio do Sul. Um homem morreu em um acidente na BR-470 em Rio do Sul, na madrugada deste domingo. Ele dirigia um veículo com placas de Grão-Pará, no sul do estado, né, e bateu de frente contra um caminhão com placas de Saranduva, do Rio Grande do Sul. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional de Rio do Sul, mas infelizmente ele morreu algum tempo depois.